O entrevistado de hoje, de Chico Pinheiro, explica com a experiência de quem já cuidou dessa área em 2 governos e é engenheiro agrônomo e fazendeiro. A questão da reforma agrária é antiga no Brasil, mas neste segundo semestre vem dando muita dor de cabeça ao governo. Vamos conversar sobre isso com o engenheiro agrônomo e fazendeiro José Gomes da Silva. Um homem que entende de reforma agrária, porque foi presidente do SUPRA, que é a Superintendência de Reforma Agrária, no governo Castelo Branco, foi presidente do INCRA, no governo de Sarney, e também no governo de Montoro, em São Paulo, secretário da Agricultura. Doutor José Gomes, o que está acontecendo, afinal? Por que essa reforma agrária não acontece nunca no Brasil? Bom, aí tem uma porção de causas que estão dentro do próprio tipo de sociedade que nós temos no Brasil. Uhum. Eu lembraria aqui, para começo de conversa e para descontrair um pouco, uma frase famosa do presidente, que foi consultado pelo João Pinheiro Neto, quando ele foi nomeado presidente da SUPRA, no governo João Goulart. João Pinheiro Neto foi da Superintendência da Reforma Agrária no governo... Foi meu antecessor... Foi ministro do Trabalho também, do Jango. Foi meu antecessor na SUPRA, eu sucedi o João Pinheiro. E quando ele foi nomeado, ele foi consultar o Juscelino, o que o Juscelino achava. E o Juscelino disse: escuta, João, você sabe aquela história lá de Minas, né? Aquela velha história da nossa terra. Você pode mexer com todo mundo, até com a mulher do sujeito, mas não mexa com a terra. Porque mexeu com a terra, você cria uma série de reações e a gente não sabe como é que termina. Mas por que isso não muda? É porque há esse conceito da terra, da propriedade tão arraigado, ou falta vontade política também nos governos para fazer isso de qualquer jeito? Porque apoio da sociedade tem... Tem essa questão cultural. E hoje a sociedade brasileira está muito menos agrária, quer dizer, há muito menos interesses de proprietários de terra comandando as decisões. Mas há também algum receio, algum preconceito com relação ao direito de propriedade. Quer dizer, o grande público, principalmente a classe média, não entende que o direito de propriedade da terra para a agricultura é completamente diferente do direito de propriedade de um apartamento, do fusquinha, do banco ou da indústria. Inclusive, alguns opositores da reforma agrária costumam dizer: por que sem terra e não sem fábrica? É porque não é. É porque todo mundo pode fazer 500 Volkswagen, pode fazer 200 indústrias da Ford, pode fazer 100 redes de televisão. Mas ninguém conseguiu até hoje fazer 1 centímetro quadrado de terra agrícola artificial. Então, o direito da propriedade e as constituições brasileiras e toda a legislação dá um tratamento diferente à terra. Na prática, que dificuldades o senhor encontrou quando dirigia a SUPRA, a Superintendência da Reforma Agrária, no governo Castelo Branco, e o INCRA, no governo Sarney? Quais dificuldades o senhor conseguia para tocar frente esse projeto de reforma agrária, que, como o senhor mesmo disse, é um projeto que já tem apoio da sociedade brasileira como um todo? As dificuldades são as mesmas de sempre, não é? Falta recurso? Não falta recursos. Basta dizer que para fazer a reforma agrária no Brasil, numa dimensão de 800 mil famílias, bastaria 4% do programa de privatização. Onde é que está o nó? Bastaria um econômico. Um bom econômico. Um bom econômico daria para fazer a reforma agrária. Então não é falta de dinheiro, não é falta de tecnologia, não é falta de gente que queira a terra, que nós estamos vendo a pressão do sem terra. E onde é que está o nó? Não é tão pouco falta de estrutura, é falta de dizer: temos que fazer e alguém vai pagar por isso. Quem é que vai pagar? Os donos dos latifúndios improdutivos, o dono da terra ociosa, aquele que está especulando com terra. E o que foi feito no mundo inteiro, em todas as nações modernas, no Japão, nos Estados Unidos, na Itália, em todas as nações modernas. Fizeram uma reforma e o dono da terra ociosa saiu da agricultura, porque ele não era agricultor, ele era um especulador, e recebeu ações. E aqui eu queria lançar uma ideia: o governo Fernando Henrique está tão preocupado com originalidade, por que não pagar os latifúndios com ações das empresas estatais? Aí daria para fazer 16 reformas agrárias no Brasil, só com o programa de privatização. E eu vejo aqui no trabalho que o senhor distingue invadir de ocupar. Os sem terra, que estão causando tanto barulho no país, eles são invasores
ou ocupantes de terras? São agricultores que estão lutando pela sobrevivência, né? Mas eles invadem ou O conceito jurídico, o conceito ético, o conceito prático é de ocupação. Por quê? Porque ocupar é entrar num espaço vazio. E a terra ociosa é um espaço vazio. Tanto que a lei diz que esse espaço não cumpre a função social. Agora, violentar uma propriedade com o desejo de espoliá-la, aí é invasão. Eles não estão invadindo, Não, eles estão não estão invadindo ocupando espaços vazios, socialmente vazios que a lei define. embora espaços que têm dono. E que o governo, não, nem sempre. No caso do Pontal não tem dono. Quer dizer, são terras Pontal do devolutas, Paranapanema. são terras devolutas que pertencem ao Estado e que foram invadidas por fazendeiros e agora estão sendo ocupadas pelo sem terra. Quando a pessoa ocupa, o sem terra ocupa para sobreviver, ele está exercendo o direito à vida, que é muito mais importante que o direito de propriedade. Bom, hoje é uma preocupação também muito grande do que é que está por trás desse movimento do sem terra. Né? Já falaram até no Sendeiro Luminoso. O senhor vê nesse movimento, o senhor que é também um fazendeiro, o senhor que trabalhou com o Instituto de Reforma Agrária, o senhor acredita que por trás disso haja uma tentativa de ressuscitar ideologias aí extintas, esquerda? Não, essa é a velha desculpa, não é? Esse é um filme já rodado, todos nós já vimos diversas vezes. E parte sempre dos proprietários. Em Leme, já vimos no sequestro do Abílio Diniz. É um recurso ilícito que se utiliza em estado de desespero. E é extremamente perigoso, porque querer fazer qualquer conotação do movimento sem terra com Sendeiro Luminoso é querer justificar a matança. Porque aí o raciocínio é esse: bom, eles são subversivos, são guerrilheiros, então podemos matá-los. E aí desencadeia novas corumbiaras. Né? Qual a saída para os problemas? Parece que a gente, no momento, está no impasse. Uma ação decisiva do governo para fazer efetivamente uma reforma. E reforma não é isso que aí está. Isso depende do INCRA? Depende de uma decisão mais alta, depende do Poder Executivo e de algumas adaptações na legislação que dependem do Congresso. Mas nós sabemos o encantador de serpentes, que é o nosso atual presidente. Né? Ele tem conseguido coisas muito mais difíceis do Congresso do que, por exemplo, a lei do rito sumário, que o novo presidente está anunciando, o novo presidente do INCRA. É questão de uma ação decisiva, né? Que, na minha opinião, muito dificilmente pode ser tomada numa colisão de forças onde entra um PFL. Aí, muito dificilmente, o PFL, que ajudou a eleger o presidente, vai concordar em perder o poder político que a reforma agrária quebra. Né? Porque a reforma agrária não é um assentamento isolado. É uma mudança ampla na posse da terra, em áreas contíguas, em grandes espaços, que muda a correlação de forças. E isso significa outro tipo de eleitor. E nós sabemos que o pessoal dos grotões não quer outro tipo de eleitor. Doutor José Gomes da Silva, o senhor tem fazenda onde? Eu tenho 3 fazendas, sem fazer propaganda de aguardente. Onde? Uma em Pirassununga e 2 em Tambaú. E uma fabrica... Não. Nós produzimos cana, mas vendemos cana para uma usina de açúcar. O senhor não teme ação do sem terra na sua fazenda? Não, porque não tem espaço vazio nas minhas fazendas, não tem espaço vazio. E tanto assim que eu ganho diversos concursos de produtividade e de conservação do solo. E tenho o grande orgulho de dizer que os 3 títulos que eu tenho de produtividade me foram outorgados por adversários políticos. O senhor tem muitos companheiros, fazendeiros que partilham desse seu ponto de vista? Não, eu estou à procura deles, sabe? Não tenho conseguido encontrar muitos. Porque é uma área muito conservadora, muito ciosa desse conceito da cerca, da propriedade, da tradição. Isso da manutenção da propriedade para o futuro, né? E como reserva de valor, principalmente. Simplesmente porque a terra no Brasil, um país continente, propicia o melhor retorno para um empate de capital. Existe uma tese feita lá na minha escola, em Piracicaba, em que eles estudaram qual seria o retorno de aplicação de R$1 colocado na caderneta de poupança, caderneta da Caixa Econômica, ou comprando casa, ou comprando gado, ou comprando terra. E quando compra a terra bate longe sem cultivar, sem cultivar.
Agora, curioso, doutor José Gomes da Silva, engenheiro agrônomo e fazendeiro, que está aqui com a gente no Jornal da Record, curioso isso, né? Que esse atraso, porque a falta de uma reforma agrária é um atraso no país, que esse atraso se dê exatamente com foco no Estado que está na ponta do desenvolvimento. O Estado que deveria estar puxando o país como locomotivo para o primeiro mundo. Carrega esse vagão pesado de estrutura arcaica, atrasada, né, que segura o país e a sua miséria. Há inclusive um outro número muito expressivo que explica, eu me orgulho muito de ser paulista, não estou querendo acusar os paulistas, mas simplesmente estou fornecendo alguns dados que mostram onde é que está o problema, onde é que o carro está pegando. O Ministério da Reforma Agrária fez uma estatística dos grupos industriais que têm terras no Brasil, classificando indústria, a área bancária, a área financeira, etc. E dá mais ou menos uma média de 500 mil hectares por grupo, de grupos do setor financeiro ou do setor industrial que tem terras fora de São Paulo. Com uma agravante, a maior parte delas são latifúndios, quer dizer, não são exploradas. E, em grande parte, são posses. São áreas que não têm título. E isso o INCRA está mais careca do que eu de saber. O Jornal da Record agradece a presença do engenheiro agrônomo e fazendeiro José Gomes da Silva, que falou aqui conosco agora sobre essa questão séria da reforma agrária. A gente continua com as notícias da Adriana. Adriana. Daqui a pouco você vai ver o noticiário esportivo e vai saber qual será a praia badalada do verão baiano.